E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Nessa temporada, nós estamos estudando a história de pessoas que literalmente foram provadas pelo fogo. Estamos sendo lembrados o tempo todo de que a história da igreja está sendo escrita e que a gente é parte dessa história. A gente está escrevendo uma história que já sabemos que vai ter um final feliz. Então, bora pro vídeo. Semana passada, falamos sobre a necessidade dos relacionamentos, das amizades e a influência que a gente exerce. Nós vimos como os príncipes da Saxônia se uniram para defender a reforma. Eles tinham liberdade religiosa, mas seus irmãos de outras partes do mundo não. Então, eles sabiam o que tinham que fazer. Usaram a sua influência, se uniram para ajudar outras pessoas. Você e eu também temos algum tipo de influência e devemos usá-la para ajudar outras pessoas também. Além disso, quem está perto de você também está te influenciando. E é por isso que a gente tem que escolher bem quem vai influenciar a gente. É verdade. Essa semana, a gente está ouvindo a história de muita gente que também foi provada pelo fogo, mas foram aprovadas por Deus. A história dessa galera parece até com aquela de Paulo e Silas, que foram presos e enfrentaram a prisão reconhecendo o poder de Deus e confiando nele. Paulo e Silas, cantando na prisão. Lá na Holanda, por exemplo, a igreja começou a perseguir os cristãos e muita, mas muita gente morreu por querer seguir o que a Bíblia diz ao invés do que a igreja diz. A igreja fazia as pessoas terem medo de estudar a Bíblia, dizendo que nela eles iam encontrar muitas heresias. Que viagem é essa, velho? Menno Simons, um padre que tinha crescido na igreja, não lia a Bíblia justamente por medo. Mas um dia ele decidiu estudar o Novo Testamento e percebeu que a verdade estava no Evangelho, não na igreja. Depois de um tempo, ele viu um homem ser condenado à morte por ter aceitado o batismo bíblico. Isso levou a estudar o tema do batismo infantil e entender que para ser batizada, uma pessoa precisa se arrepender e crer em Jesus. Daí, Menno abandonou a igreja e virou um pregador da reforma. Ele viajou por toda a Holanda e norte da Alemanha, pregando e demonstrando com a própria vida os princípios que ensinava. Era um homem íntegro, humilde e manso, sincero e fervoroso. Muitas pessoas se converteram por intermédio de sua obra. A perseguição ficou tão tensa na Holanda que famílias inteiras eram mortas por acreditar na Bíblia. Homens, mulheres e meninas mostravam sua coragem em viver e morrer pela fé. Havia esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca, enquanto ele suportava o fogo. Elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. Moças condenadas a serem enterradas vivas se deitavam na sepultura como se estivessem indo para o quarto dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso e ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para seu casamento. Que lindo, cara! Que atitude de cor! Na Dinamarca, um pregador chamado Tausen fez uma revolução com muita inteligência, a ponto do país inteiro ter de aceitar a reforma. Na Suécia, tinha uma dupla missionária corajosa, Olavo e Lourenço Petri. Eles eram extremamente inteligentes e o rei gostava muito deles. Quando o rei aceitou a mensagem da reforma protestante, pediu que eles traduzissem a Bíblia inteira para que todos pudessem lê-la. E até nas escolas, as crianças deveriam ser incentivadas a ler a Bíblia. Enquanto isso, lá na Inglaterra, Tyndale continuava o trabalho que Wycliffe tinha começado. Ele entendeu que tinha que colocar a Bíblia em inglês na mão do povo. Uma vez, um padre o desafiou e ele respondeu: "Em poucos anos, garantirei que um garoto que conduz o arado saiba mais da Bíblia do que você." Aqui tem coragem. Claro que ele continuou sendo perseguido e por isso ficava viajando de um lugar para o outro para conseguir traduzir e publicar a Bíblia em inglês. Ele foi para a Alemanha e lá ele conseguiu imprimir 3.000 cópias do Novo Testamento e levou em segredo para Londres. Todo mundo queria ter a Bíblia. Não teve como controlar. Um a um, os produtos começaram a ser retirados. Algumas pessoas pegavam as caixas com mercadorias ainda lacradas. Daí, para tentar atrapalhar, o bispo de Durham comprou um estoque inteiro de um vendedor para queimar e assim impedir que as pessoas tivessem a Bíblia em casa. Mas o dinheiro que ele pagou pelo estoque foi usado para imprimir muitas outras Bíblias até de maior qualidade. Ai, que burro, dá zero pra ele. Um dia, Tyndale foi preso e disseram que soltariam ele se entregasse às pessoas que o ajudaram a publicar a Bíblia.
Ele então respondeu que quem mais ajudou foi o bispo de Durham, que pagou mais caro pelas Bíblias e assim deu para fazer muito mais e espalhar o evangelho. O miserável é um gênio! Tyndale foi morto, mas deixou a arma para que a reforma protestante avançasse. A Bíblia na mão do povo. Isso aí, mano! No século XVII, milhares de pastores foram expulsos e as pessoas eram proibidas de prestar culto na igreja. Então, elas tinham que fugir para florestas a fim de se reunir e fazer ali os seus cultos. Muita gente foi presa, as cadeias estavam lotadas e famílias eram separadas. Mesmo assim, a perseguição não foi capaz de silenciar o seu testemunho. Em uma masmorra, cercado de outros prisioneiros, John Bunyan se sentia como Paulo e Silas na cadeia. Ele sabia que Deus estava com ele e foi lá que ele escreveu o livro O Peregrino, que até hoje ajuda muita gente a entender a nossa jornada daqui até o céu. Os irmãos Wesley ajudaram as pessoas a entender que precisamos nos arrepender, aceitar a salvação pela graça e viver uma vida nova. Graças à pregação deles, mais de 500 mil de pessoas aceitaram a Jesus. Essa galera toda conhecia bem o conselho de Paulo, que está no nosso texto-chave da lição dessa semana. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Parece surreal ter pessoas indo para a fogueira, sendo enterradas vivas, tendo que abandonar tudo e mesmo assim seguindo o que Paulo falou. Mas foi exatamente isso que elas fizeram. Elas ficavam felizes em estar ajudando na pregação do Evangelho e por causa delas, a reforma chegou até nós hoje. Olha, eu não sei você, mas quando eu penso nessas histórias todas, eu entendo que Deus quer que eu, você, a gente, todo mundo tenha a mesma coragem e fé nos dias de hoje para pregar para nossa geração. Eu tenho quase certeza que você que está aí vendo esse vídeo, estudando a lição, não está na fila para ir para a fogueira ser queimado ou enterrado vivo por ser cristão. Você está certo. Não está mentindo mesmo não. É verdade. Até pode ser que isso aconteça algum dia, mas hoje o que Deus está pedindo para você e para mim não é que morramos pelo Evangelho, mas que vivamos por ele. Eu topo. E você? E aí? Encontrou mais pontos importantes na lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele amigo, amiga, para os adolescentes da sua igreja, manda para geral entender que Deus está no controle e que vale a pena ter coragem e ser fiel a Ele. Deus te abençoe, grande abraço e fui!